Judas 14 e 15. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Só até aí, amados irmãos. Meus queridos, hoje eu queria compartilhar com vocês o seguinte: a sentença contra os falsos profetas. A sentença contra os falsos profetas. Nós estávamos falando sobre as características dos falsos profetas. Entretanto, nestes dois versículos, Judas dá uma pausa nesse tema e ele se volta aqui para descrever o juízo divino contra estes mercadores da fé, e é sobre isso que nós iremos tratar nessa noite. Amém, amados? E antes de tudo, antes propriamente de nós começarmos, inclusive, a entender a mensagem desses dois versículos que nós acabamos de ler, nós temos, irmãos, um claro desafio à nossa frente. Você percebe qual é o claro desafio que está à nossa frente nesses dois versículos? É tentar o quê? Entender a referência que Judas faz aqui à profecia de quem? De Enoque. É o primeiro desafio que nós temos, irmãos, à nossa frente, e é exatamente assim que o versículo 14 começa. Você pode ler de novo comigo? O início do versículo 14 apenas. O que é que diz a palavra de Deus? Quanto a estes, foi também que profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Nós não temos nenhuma dificuldade quanto à pessoa de Enoque, ok? Nenhuma. A sua história, ou a primeira vez que ele aparece na Bíblia, ele aparece em outros lugares, obviamente, mas a primeira vez que ele aparece na Bíblia é em Gênesis capítulo 5. Você pode ir lá ao texto sagrado, Gênesis 5, e de fato, irmãos, a história de Enoque, ela é bastante significativa. Eu queria que você percebesse isso comigo. Por exemplo, Enoque, ele é inserido em um contexto onde o escritor sagrado, o profeta Moisés, o servo do Senhor, quer deixar de maneira muito clara que a morte que Deus prometeu ao homem como fruto do pecado, da desobediência, estava começando a operar. Não entendi, pastor. Você já está em Gênesis 5, amém? Em Gênesis 4, a morte espiritual, que é a separação de Deus, começa a mostrar a sua face. Veja, a morte espiritual começa a mostrar a sua face, irmãos, em primeiro lugar, através do fato de Caim tentar cultuar o Senhor ao seu próprio modo, da sua própria maneira, e não da forma em que Deus determinou. Além disso, a morte espiritual, que é a separação do homem com Deus, também começa a revelar a sua face, através ou quando Caim, cheio de ciúme, mata o seu irmão Abel. A morte espiritual, que é a separação do homem com Deus, começa a mostrar também a sua face quando Caim mente para o Senhor, quando este lhe pergunta onde estava o seu irmão Abel. Você lembra de tudo isso? Amém? E finalmente a morte espiritual, novamente a separação do homem com Deus, ela mostra também a sua face através do fato de Caim começar a gerar uma prole, uma descendência iníqua. E isso fica muito claro através de uma pessoa, Amaleque.
E Amaleque faz duas coisas. Primeiro, ele inaugura o casamento poligâmico, porque ele tinha quantas esposas? 2 esposas. Algo que foi contrário ao que Deus estabeleceu em Gênesis 2. E também, irmãos, Lameque, assim como Caim, se tornou um assassino. E faz chacota, faz música, faz poesia com esse fato. Veja como a morte espiritual realmente está presente no contexto onde Enoque aparece. Mas apesar de todos esses pecados, de consequências da morte espiritual do homem, você percebe o que a Bíblia fala sobre Enoque. Enoque era um homem que andou com Deus, estava perto do Senhor. Se a morte espiritual é separação de Deus, Enoque estava perto do Senhor. Mas não apenas isso. Em Gênesis 5, o escritor sagrado quer deixar claro que não apenas a morte espiritual, mas agora a morte física também começou a mostrar a sua face no meio da raça humana, novamente como consequência do pecado. Todas aquelas pessoas que são apresentadas em Gênesis 5, todas elas morrem. Todas morrem. Adão morre, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Metusalém, Lameque, todos morreram fisicamente. Mas o que é que a Bíblia diz sobre Enoque? Ele já não era, porque o Senhor o tomou para si. Amém? De fato, Enoque, ao lado do profeta Elias, faz parte do seleto grupo daqueles que não experimentaram a morte física. Então, voltando aqui para o nosso texto de Judas, o escritor sagrado não está falando de alguém que era desconhecido e irrelevante no meio cristão, ou no meio do seu público, predominantemente judaico. De fato, Enoque, a história de Enoque era bastante conhecida. Mas o que, irmãos, é aparentemente estranho aqui, é de novo, a profecia de Enoque que Judas cita aqui. Nós vamos tentar entender isso por partes, ok? Tentar entender isso aqui por partes, amém? Amém, amados? Veja o problema, eu vou fazer aqui algumas perguntas e vocês vão me ajudar, ok? Veja o problema. De onde Judas retira essa profecia de Enoque? Faço a mínima ideia. Judas está fazendo aqui referência a um livro chamado 1 Enoque. Para ser mais específico, o texto é 1 Enoque, capítulo 1, versículo 9. Ok? Todos entenderam? Judas está fazendo aqui uma referência direta ao livro de 1 Enoque. Esse livro, irmãos, está na Bíblia? Você já leu? Sim. Livro de 1 Enoque, já sabe? Não está na Bíblia, né, irmãos? Está no Novo Testamento, está no Antigo? Não, não está, de fato, na Bíblia. Quando esse livro foi escrito? Pastor, me ajude. Ok. Muito provavelmente esse livro foi escrito no 2º século antes de Cristo. Alguns autores também falam do século 4 antes de Cristo. Ou seja, o livro de Enoque, ele foi escrito depois ao último livro da Bíblia, ao último livro do Antigo Testamento. Eu estou falando do livro de Malaquias. O livro de Enoque, de 1 Enoque, ele foi escrito depois de, por exemplo, Esdras, Neemias, 1 e 2 Crônicas. Estou falando dos últimos livros da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento hebraico. O livro, irmão, de 1 Enoque foi escrito naquele período onde nós falamos, onde nós o tratamos como o momento onde Deus se manteve em silêncio,
quando Deus não levantou nenhum profeta, ou seja, muito provavelmente 200 anos antes do nascimento de Jesus e do nascimento de João Batista. Todos estão entendendo até aqui? E agora eu vou fazer a última pergunta nessa questão. Enoque, de fato, Enoque, que viveu no período de Gênesis 5, escreveu um livro que foi produzido apenas 200 anos antes do nascimento de Jesus? É provável isso, irmãos? Enoque escreveu um livro, entenda a pergunta, Enoque, que viveu em Gênesis 5, é provável que ele tenha escrito um livro que foi produzido 200 anos antes do nascimento de Jesus? A resposta é não. Você está entendendo o problema aqui? Qual o problema, pastor? É que é que Judas, ele cita uma profecia de um livro que não está na Bíblia, a profecia de um livro que deliberadamente tenta enganar os seus leitores, dizendo que Enoque o escreveu, quando Enoque não o escreveu. Esse é o grande problema. Você já percebeu onde é que a gente está? Qual é a situação que a gente está aqui? Então, irmãos, eu vou fazer uma outra pergunta. Por que Judas, inspirado pelo Espírito Santo, isso aqui é bom de ser frisado, inspirado pelo Espírito Santo, iria citar um livro desse? Por que Judas, inspirado pelo Espírito Santo, iria citar um livro desse? Começou a ficar interessante, né? Vamos ver como a igreja reagiu, irmãos, diante dessa questão. E, historicamente, a igreja se dividiu em 3 grupos, ok? O primeiro grupo diz o seguinte: o primeiro grupo argumentou que o livro de 1 Enoque deveria fazer parte da Bíblia, por causa da citação de Judas. Todo mundo entendeu? 1 Enoque não está na Bíblia. Historicamente, houve um grupo na igreja que disse: o livro de 1 Enoque deveria estar, porque Judas está citando esse livro aqui em sua carta. Todos entenderam? O segundo grupo disse, na verdade, o segundo grupo foi para o outro extremo. Ele argumentou exatamente o seguinte: que o livro de Judas deveria ser retirado da Bíblia, por causa da citação que ele faz ao livro de 1 Enoque. Você viu? Um pensa de um jeito, outro já pensa exatamente o contrário. Existia, irmãos, também um terceiro grupo da igreja que ficou aí meio que no meio termo. Eles disseram o seguinte: ok, não é todo o livro de 1 Enoque que é inspirado, mas algumas partes desse livro sim. Que partes? Por exemplo, essa parte que Judas cita aqui. Foi assim que a igreja reagiu a Judas, versículos 14 e 15. Atualmente, irmãos, os comentaristas bíblicos, eles tentam manter uma posição mais coerente. E o que, pastor, os comentaristas bíblicos dizem hoje? Eles dizem o seguinte: que aqui Judas está simplesmente ilustrando a mensagem que ele está construindo, fazendo uma citação a um texto que era conhecido no seu tempo. Todos entenderam? Isso, irmãos, é bastante comum ainda hoje. Muitos pregadores continuam fazendo isso. Fazendo o quê, pastor? Ilustrando a sua mensagem através de um conto, não é verdade? Através de uma história, cena de um filme, frase de um livro, citando o que um outro autor ou escritor produziram. Para os comentaristas bíblicos, é exatamente isso que Judas está fazendo aqui, simplesmente citando um livro para
reforçar a mensagem que ele está trazendo aqui ao longo de toda essa passagem. Isso, irmãos, inclusive não deveria ser estranho para nós. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque não foi apenas Enoque que Judas se utilizou desse recurso. Não foi apenas Judas que se utilizou desse recurso. Por exemplo, o apóstolo João citou uma profecia do sumo sacerdote corrupto, chamado Caifás. Isso está lá em João, no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 49 a 52. Uma profecia do corrupto sumo sacerdote Caifás, portanto, um não cristão. O apóstolo Paulo também, irmãos, fez isso. Por exemplo, no famoso discurso que ele fez no Areópago de Atenas, Paulo, ele cita uma frase dos poetas daquela cidade. E além disso, Paulo, agora escrevendo ao pastor Tito, também cita uma frase de um escritor cretense. Inclusive, Paulo chama esse escritor cretense de profeta. Isso está escrito lá em Tito, capítulo 1, versículo 12. Então, não deveria nos impressionar o fato de que Judas esteja usando uma frase de qualquer outro livro, mesmo não inspirado, aqui em sua carta. Eu sei, irmãos, que esse argumento ainda tem problemas. Eu sei. Ainda há muitos is aí que não tem pontos. Mas é de fato uma dificuldade que nós temos com respeito a este assunto e que muitos grandes estudiosos bíblicos ainda quebram a cabeça quanto a isso. Então não espere que nessa noite eu consiga aí trazer todas as respostas que você venha a ter com respeito a isso, ok? Então, para encerrar essa questão, o que nós temos aqui em Judas, versículo 14? De forma nenhuma, ou de forma alguma, Judas está dizendo que o livro de 1 Enoque deveria ser bíblico ou inspirado. De forma nenhuma. Novamente, Judas está simplesmente citando uma frase desse livro para ilustrar a mensagem que ele está desenvolvendo nesta carta. Mas mais importante que isso, irmãos, todo o livro de Judas, toda a carta de Judas, e isso inclui os versículos 14 e 15, elas sim são inspiradas pelo Espírito Santo e são verdadeiras. O livro de Enoque não, a carta de Judas sim. É isso que nós temos aqui. Superamos essa questão? Amém? Amém, amados? Então agora a gente vai tentar entender a mensagem desse texto, ok? Então tenha um pouquinho de paciência ainda, um pouquinho mais de paciência comigo, ok? E as palavras de Judas, de fato, elas foram de suma importância para os seus leitores, para os seus ouvintes. E continua, irmão, sendo de muita importância para as nossas vidas hoje. De fato, Judas trata aqui uma questão que pulsava nos corações dos seus primeiros leitores, lá do primeiro século. E Judas está tratando aqui de uma questão que continua pulsando em nossos corações. E eu quero resumir, irmãos, a questão que dá forma à mensagem de Judas nesses 2 versículos, através de uma pergunta. Que pergunta, pastor? Será que o crime não compensa mesmo? Todos entenderam a pergunta? Será que o crime não compensa mesmo? Porque exige esse ditado popular, né? O crime não compensa. E aqui a gente vai tentar questionar isso. Será que o crime não compensa mesmo? Entenda crime
não de uma forma jurídica, mas como uma violação à lei, à vontade, aos mandamentos do Senhor. Novamente, será que o crime não compensa mesmo? Veja, irmãos, assim como acontece em nossos dias, os falsos profetas, aqueles que Judas denuncia e trata aqui nesses 2 versículos, os falsos profetas do primeiro século tinham vidas bastante abastardas, sei nem se eu falei certo, de bastante regalia, ok? Enquanto, por exemplo, os apóstolos de Cristo Jesus, ou seja, aqueles que foram verdadeiramente vocacionados por Deus, tinham vidas, financeiramente falando, bastante dificultosas, de bastante, irmãos, falta, escassez, inclusive desprezados por esse mundo. Paulo, por exemplo, escrevendo à igreja de Filipos, Paulo diz que ele sabe o que é passar, ou ele sabe passar necessidade, e que aprendeu a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou seja com fome. Essa era a realidade daqueles que verdadeiramente foram vocacionados pelo Senhor e que pregavam, ensinavam o Evangelho de Cristo Jesus. Mas a situação, irmãos, daqueles que produziam uma mensagem contrária à palavra de Deus, a situação era outra. Era uma situação, irmão, de fato de luxo e de fartura. E hoje não é diferente. Hoje é diferente, irmãos? Hoje não é diferente. Você e eu, todos nós sabemos disso. Veja, por exemplo, o poder financeiro e o poder midiático de muitos dos falsos profetas dos nossos dias. Eles são, ou eles fazem parte daqueles que têm as, entre aspas, maiores igrejas. Não é verdade? Os falsos profetas, irmãos, dos nossos dias estão entre aqueles que têm o maior número de seguidores em suas redes sociais. Os falsos profetas, irmãos, dos nossos dias estão entre aqueles que de fato vivem uma vida de muita pompa e bonança financeira, com propriedades, apartamentos, carros, muito dinheiro. De fato, ao olharmos para essa realidade, nós cristãos, poderíamos, irmãos, levantar uma série de questionamentos. Mais do que isso, poderia surgir em nossos corações o mesmo sentimento que brotou no coração de Asaf. Você lembra do Salmo 73? O Salmo de Asaf. Se não, anote esse texto. Salmo 73 para você ler em casa. E o que foi que Asaf compôs nesse salmo? Asaf diz o seguinte nos versículos 2 e 3: Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Era isso, irmãos, que poderia brotar em muitos corações dos nossos amados irmãos do primeiro século, ao ver a prosperidade, ao ver a vida luxuosa, ao ver, irmãos, as regalias que eram experimentadas pelos falsos profetas, enquanto, irmãos, eles estavam ali lutando e passando necessidade, mesmo sendo fiéis à causa do verdadeiro evangelho. Essa é a questão que Judas está tratando aqui, através daquela pergunta que nós elaboramos: será que o crime não compensa mesmo? Além disso, nós precisamos nos lembrar do seguinte: nem sempre a justiça dos homens, e eu sei que eu estou sendo muito bondoso, mas nem sempre a justiça dos homens é perfeita. É ou não é verdade, irmãos? Por vezes, o inocente paga no lugar daquele que de fato cometeu o
crime. Isso não é verdade? Por vezes, irmãos, a depender do status social de alguém, a depender da fama que essa pessoa possui, a depender do dinheiro e das riquezas que ela tem para si, essa pessoa, irmãos, acaba saindo ou escapando imune aos erros, às falhas, aos crimes que ela cometeu. Mas a pergunta, irmãos, que nós precisamos fazer é que se a justiça divina é da mesma forma ou é tão falha como a justiça humana. É essa a questão que Judas está procura responder aqui nesse texto. E trazendo para a mensagem de Judas, a questão, a reflexão é essa: será que os falsos profetas, aqueles que estão transtornando, estão trazendo perturbação, estão produzindo heresias no meio do povo de Deus, será que essas pessoas passarão impunemente? Essa é a reflexão que Judas está nos levando a fazer aqui. E diante disso, amados irmãos, Judas nos apresenta 4 verdades. Diante dessa pergunta, será que os falsos profetas nunca serão punidos? Judas nos apresenta aqui 4 verdades. Agora eu quero que você volte comigo mais uma vez para o texto, amém? Vamos ver quais são as 4 verdades que Judas apresenta aqui. E a primeira verdade é essa: a punição para os falsos profetas é certa. Pastor, pode repetir? Posso. A punição para os falsos profetas é certa. Leia comigo mais uma vez o início do versículo 14. Início do versículo 14. Eu começo, a igreja continua. Quanto a estes foi que também a igreja. Amém. Depois de Adão. Para explicar essa questão, eu vou usar o mesmo recurso que Judas usa aqui. Ok? O que, pastor? Fazer referência a outra pessoa. Dentre as inúmeras frases impactantes do reverendo Hernandes Dias Lopes, uma tem tudo a ver com o nosso ponto aqui. Certa vez ele disse o seguinte: não existe diferença entre a promessa de Deus e a realidade. Todos entenderam? Não existe diferença entre a promessa de Deus e a realidade. Por quê, pastor? Porque de fato tudo o que Deus prometeu Ele vai cumprir. Perfeito. E aqui, irmãos, nós estamos diante de uma promessa. E de uma profecia, e quando esta profecia verdadeiramente vem do Senhor, ela é uma promessa de Deus. E o que Judas, ou qual é o conteúdo da profecia que Judas está trazendo aqui? A mensagem, irmão, dessa profecia é bastante simples. Os falsos profetas não ficarão impunes. Você consegue perceber isso? Os falsos profetas não ficarão impunes. Um dia eles serão julgados e condenados pelo Senhor. Amém? Um dia, irmãos, apesar de toda a pompa que eles desfrutam nessa terra, eles conhecerão o que é a ira divina. Deus não permitirá que esses tais que trazem perturbação e confusão no meio do seu rebanho passem impunemente. Pode ser que desse lado da eternidade eles vivam, irmãos, essa vida de bastante regalia, mas chegará o dia em que eles experimentarão a ira, a condenação, o julgamento do Senhor pelos seus pecados. Essa é a primeira verdade que Judas apresenta aqui nesses 2 versículos. Dito isso, segue-se uma pergunta: pastor, quando os falsos profetas serão punidos? E aqui, irmãos, nós chegamos na segunda grande verdade desse texto. Qual, pastor? Os falsos profetas serão
finalmente punidos quando da segunda vinda de Cristo. Todos entenderam, amém? Quando é que os falsos profetas serão punidos? Quando o nosso Senhor Jesus voltar. Leia comigo, mais uma vez aí a segunda parte do versículo 14, agora a segunda metade, ok? O que é que diz a segunda metade? Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades. Por favor, destaque essa expressão, veio o Senhor. Destaque essa expressão aí, veio o Senhor. Na sua citação, Judas está aludindo a quê? Judas está fazendo referência à segunda vinda de Cristo. É isso que Judas está falando. Quando é que os falsos profetas serão punidos? Quando nosso Senhor Jesus retornar. E esse será um dia, irmãos, de alegria, amém? Para os servos do Senhor. Esse será um dia, irmãos, de júbilo, amém? Para aqueles que foram comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro. Esse será, irmãos, um dia de festa e de celebração, amém? Para a noiva de Cristo Jesus, que é a igreja. Quando nós estivermos, com todos nós, estivermos reunidos nas bodas do Cordeiro. É um dia de muita festa, muita alegria e muito regozijo, irmãos. Mas será um dia terrível. Será um dia de bastante agonia para aqueles, irmãos, que rejeitaram a mensagem do Evangelho, e para todos aqueles falsos profetas que tentaram adulterar, falsificar a mensagem do Evangelho. Nesse dia, irmão, de fato, eles serão punidos, e a cada dia que se passa, este glorioso dia para a igreja, trágico dia para os falsos profetas, a cada segundo que se passa, esse momento está se aproximando, está ficando cada vez mais perto. E mais uma vez, este será o dia em que os falsos profetas, juntamente com todos os iníquos, entenderão que o crime, a violação ao mandamento, à ordem, à vontade de Deus não compensa. Ok? A terceira grande verdade presente nesse texto também é uma resposta a uma outra pergunta. Qual é a pergunta, pastor? Quem punirá os falsos profetas? Quem punirá os falsos profetas? E a resposta é essa: Cristo e suas santas miríades executarão juízo contra os falsos profetas. Você pode ler mais uma vez comigo, segunda metade do versículo 14. Mais uma vez, ok? Vamos ler juntos? Segunda metade do versículo 14. E eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades. Agora destaque esta expressão: o Senhor entre as suas santas miríades. Ok? O Senhor entre as suas santas miríades. Pergunta: quem são as santas miríades que Judas faz referência aqui no versículo 14? Quem são as santas miríades? Alguns comentaristas bíblicos dizem o seguinte, que as santas miríades de Judas 14, versículo 14, são os santos do Senhor, os servos de Deus, os eleitos por Deus desde antes da fundação do mundo, ou seja, a igreja, todos os servos do Senhor. E nós sabemos, irmãos, que de fato a igreja, ela terá um papel bastante significativo quando da vitória, do triunfo de Cristo Jesus, quando Ele retornar, e também quando da punição dos iníquos. A igreja estará presente nesses dois momentos. Mas olhando para o contexto do livro que Judas cita, que livro mesmo, hein? Qual é o livro que Judas cita aqui?
Primeiro Enoque, ok? Olhando para o contexto desse livro, a gente percebe que as santas miríades do Senhor aqui são os anjos, ok? Os anjos. Isso não deveria nos impressionar. Por exemplo, quando a gente lê o livro de Apocalipse, nós vemos a participação ativa dos anjos, quando o Senhor estiver derramando a sua ira sobre os homens. Você não vê lá em Apocalipse a participação dos anjos nesse momento? Mas não apenas nesse evento, mas também na grande batalha contra o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo. Os anjos estarão presentes, irmãos, nesse momento. Mas veja que Judas não fala aqui apenas dos anjos, não perca isso de vista. São os anjos e quem? Não, no texto, Judas, versículo 14, são os anjos e quem? Jesus. São os anjos de Jesus. Quando o nosso Senhor voltar, o mundo iníquo, preste atenção nisso. Quando o nosso Senhor Jesus retornar, os iníquos, isso inclui certamente os falsos profetas, perceberão que Cristo Jesus é ao mesmo tempo o Cordeiro e o Leão. Nós estudamos isso ao meditar sobre Apocalipse. Cristo é ao mesmo tempo o Cordeiro e o Leão. E todos aqueles que rejeitaram Cristo Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vão enfrentar ou vão ser colocados de frente com Cristo Jesus, que é o leão da tribo de Judá. Essa é a realidade reservada aos falsos profetas. E finalmente, irmãos, a quarta e última verdade presente nesses dois versículos é uma pergunta. Mais uma pergunta, pastor? Mais uma pergunta. Por que os falsos profetas serão punidos? Por que os falsos profetas serão punidos? E aqui nós fechamos esse ciclo. Eu quero que você entenda isso lendo comigo mais uma vez o versículo 15. Versículo 15, amém? Amém, amados? Versículo 15, vamos ler juntos. Eu começo, a igreja continua. Para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios. A igreja. Amém. Destaque, por favor, essas duas expressões. Primeiro, obras ímpias. Estou onde está? Está aí. Obras ímpias. Achei, pastor. Eu sabia que você ia achar. Obras ímpias. E depois, pastor? Palavras insolentes. Estou resumindo para você o motivo da punição dos falsos profetas. Obras ímpias e palavras insolentes. E por tudo que nós já vimos até aqui em Judas, isso não deveria ser algo novo para nós, porque de fato não é. Por exemplo, a gente vai fazer aqui um exercício, tá? Por exemplo, olha aí para o versículo 4. No versículo 4, Judas diz que os falsos profetas se introduziram com dissimulação no meio do povo de Deus. Você encontrou? Ou seja, obras ímpias. Ainda no versículo 4, Judas diz que os falsos profetas eram homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. Ou seja, obras ímpias. Ainda no mesmo versículo, Judas diz que os falsos profetas negam o nosso único, soberano e Senhor. Quem? Jesus Cristo. Que é isso, pastor? Palavras ímpias. Você está vendo? Nos versículos 6 e 7,
Ok? Versículos 6 e 7. Judas compara os falsos profetas com os anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio. E também ele os compara aos moradores de Sodoma, Gomorra e cidades circunvizinhas. Ou seja, Judas está denunciando as obras ímpias dos falsos profetas. Agora olhe aí para o final do versículo 8. Final do versículo 8. Judas diz que os falsos profetas difamam quem? Autoridades superiores. Judas está falando de que aqui, irmãos? Palavras insolentes. Ok? Você está percebendo como Judas, ao longo de toda essa carta, traz o motivo, ou descreve em detalhes o motivo da punição e do castigo dos falsos profetas. E para nós não alongarmos ainda mais essa questão, irmãos, entre os versículos 11 a 13, através de vários exemplos, Judas demonstra tanto as obras ímpias como as palavras insolentes dos falsos profetas. Você consegue perceber isso? Por tudo aquilo que nós acabamos de ver, quando o Senhor punir os falsos profetas, ninguém poderá dizer que Deus está sendo injusto. Pergunta, irmãos: o crime compensa? Se colocar contra a palavra, a vontade do Senhor, compensa? Pregar o falso evangelho, mesmo que ele traga riquezas desse lado da eternidade, compensa? Pregar aquilo que a Bíblia é contrária, mesmo que isso produza um número elevado de seguidores, de admiradores, mesmo que isso enche, irmãos, igrejas e auditórios, compensa? Não, porque Deus certamente irá punir quem cai nessas práticas. Isso ficou bastante claro, irmãos? Amém? Ficou bastante claro? Dito isso, eu quero concluir com vocês essa mensagem com duas rápidas aplicações. Amém? Agora é a parte que você leva para casa, guarda bem aí no seu coração, pede a graça do Espírito Santo para praticar essas coisas. Ok? Duas rápidas aplicações. Em primeiro lugar, perceba em nome de Jesus, entenda em nome de Jesus a seriedade desse assunto, porque é com seriedade que Deus o trata. Você percebe isso aqui? Quão seriamente esse assunto é retratado em toda a palavra de Deus, e como Deus não o trata como alguma coisa assim, secundária. Não é secundária, irmãos. Como eu tenho repetido aqui para vocês, o Espírito Santo inspirou Judas para escrever todo um livro, toda uma carta, apenas com um assunto: denunciar quem? Os falsos profetas, aqueles que pregam o falso evangelho. Esse assunto, irmãos, é de menor importância? Não. Esse assunto é bastante importante, está presente em nossos dias, está causando estrago em muitas igrejas, está trazendo prejuízo para muitas vidas, pessoas que estão sendo, irmãos, lideradas, entre aspas, pastoreadas por pessoas que nada têm a ver com o verdadeiro evangelho, que saíram, irmãos, que saíram da sã doutrina, estão seguindo, irmãos, heresias, ilusões, ventos de doutrina, coisas que nada têm a ver com aquilo que Deus nos deixou em sua palavra. Este assunto é bastante sério. Então ore para que Deus lhe dê graça, para que você nunca venha cair nas artimanhas, nos laços, na lábia dos mercadores da fé, os falsos profetas. Amém?
Segunda aplicação, e aqui nós concluímos. Em segundo lugar, irmãos, em nome de Jesus, não se deixe levar pela fama ou pela pompa dos falsos profetas. Não se deixe levar. Lembre-se do que nós aprendemos hoje. Sabe por quê? Porque para muitos, ter uma grande igreja é sinônimo de aprovação divina. Pergunta, irmãos, ter uma grande igreja é sempre sinônimo de aprovação divina? Pelo que nós aprendemos hoje. Tem muitas pessoas que acham que é. E que visitam assim uma mega igreja e acham que estão diante de um grande pastor, um grande homem de Deus. Não se deixe levar, irmãos, pela fama, pelo carisma de ninguém. Ser, irmãos, um pastor midiático é sinônimo de aprovação divina? Não é sinônimo de aprovação divina. Na verdade, muitos destes estarão entre aqueles que experimentarão a ira, a punição, castigo, o juízo do Senhor. Você lembra do que Cristo Jesus ensinou quase aí no final do Sermão do Monte? Um texto que nós costumamos trazer, principalmente aqui nas quintas-feiras, final do Sermão do Monte, praticamente final do Sermão do Monte, Mateus, capítulo 7, versículos 22 e 23, passagem bastante conhecida. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi expressamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Não é uma grande igreja, não é um grande ministério, não é, irmãos, ter um ministério financeiramente próspero, não é, irmãos, fama, que é um indício de que alguém é um grande homem de Deus. Não são essas coisas que descrevem um pastor verdadeiramente vocacionado por Deus. O que é que descreve, meu pastor? Alguém verdadeiramente vocacionado pelo Senhor e aprovado pelos céus. É quando esta pessoa, que foi chamada como ministro do Evangelho, é fiel à sua vocação e prega a palavra de Deus fielmente, custe o que custar. Custe o que custar. É isso que faz um grande homem de Deus, um pastor verdadeiramente aprovado por Cristo Jesus. Amém, amados irmãos? Era isso que nós tínhamos para ensinar nessa noite. Não perca isso de vista. Não deixe que o seu coração, mais uma vez, seja enredado pelos falsos profetas, em nome de Jesus.